Quando a gente fala de socioconstrutivismo, especialmente naquele que vai se basear em Vygotsky, ele trouxe sim algumas contribuições com relevância para a educação. Por exemplo, a valorização da interação social, da linguagem, da cultura, né? Porém, quando a gente vai passar esse socioconstrutivismo para um modelo pedagógico predominante, que é o que a gente vê hoje, especialmente na forma de minimizar o ensino explícito, que é de fato o que impera hoje, ele vai entrar num conflito direto com o que a gente tem de evidência da neurociência da aprendizagem. E só para esclarecer também um ponto que às vezes as pessoas confundem. A neurociência da aprendizagem, ela valoriza sim a importância da cultura, da interação social para o aprendizado. Só que a gente rejeita completamente a ideia de que o aluno vai aprender melhor descobrindo sozinho, formulando hipóteses sozinho, tá? O cérebro ele precisa de instrução explícita e sistemática para aprender. A gente não é capaz de aprender um conteúdo complexo de forma natural, entendeu? Então, leitura, escrita, álgebra, ciências, são conteúdos que não são biologicamente naturais, tá? Então, diferentemente da linguagem, por exemplo, esses conteúdos, eles precisam de uma reorganização neural que precisa de ser guiada por um professor. Então, se a gente pega, por exemplo, pesquisadores atuais como o Stanislas Dehaene, o que ele vai mostrar? Que o cérebro ele vai reciclar circuitos que originalmente tinham outras funções para aprender, por exemplo, a leitura e a escrita. E isso vai exigir muita repetição, muita instrução explícita, muita prática intencional, um sequenciamento progressivo, estruturado. Então, isso de que o aluno constrói de forma autônoma um conhecimento complexo pela simples exploração e formulação de hipóteses, isso vai bater de frente com limitações básicas da arquitetura cognitiva. Básicas, tá? Outro problema, a memória de trabalho ela é extremamente limitada. Isso a gente tem mais do que provado já. Então, quando a gente pega um aluno que precisa de, ao mesmo tempo, descobrir uma hipótese, formular essa hipótese, buscar estratégias para aprender, interpretar um monte de informação, resolver problemas que ele nunca viu antes, você está gerando uma sobrecarga enorme. Então, o aluno ele precisa de instruções claras, ele precisa de modelagem. Sabe aquela velha história de eu faço e você observa, depois nós fazemos juntos, depois você faz e eu observo, te dou um feedback imediato. E aí um parêntese super importante também. Feedback não é sinônimo de punição. É mostrar na hora o que deu certo e o que deu errado. E se deu errado, por que deu errado? O que aconteceu no processo? Sabe? Então, por exemplo, quando a gente pega uma prova hoje, por que a prova hoje, no modelo que ela é feita, ela não funciona bem como um sistema de feedback? Porque o aluno faz a prova, daí é muito tempo ele recebe a correção da prova, e ele está muito mais preocupado com a nota dele do que no que ele errou e por que ele errou. Sendo que seria o ideal? Você imediatamente ter algum sistema de feedback em que você corrige a prova de forma coletiva, não digo apontando erros individuais, mas para o aluno de fato entender como que ele errou e por que ele errou, entendeu? Então, isso tudo vai bater de frente, direto, de novo, com essa história de aprendizagem por descoberta, pedagogia que se baseia só em projetos sem ter uma base sólida já construída, a minimização da instrução direta, porque, em geral, o professor ele é visto como meramente um mediador. Mas não, o professor ele tem a função de dar instrução direta, explícita, sistemática. Né? Também o excesso de atividades sem estrutura para um aluno que está começando. Né? O próprio PBE entra no meio desse pacote. Então, o PBL é um problema? Não, mas introduzir o PBL, desculpa, antes de você ter uma base sólida, não funciona. Não é a melhor prática que a gente tem hoje. Outra coisa que acontece também, o socioconstrutivismo, é uma hipervalorização do pensamento crítico, mas sem ter conhecimento acumulado. E isso não tem sentido. Uma criança ela não vai pensar de forma crítica sobre um conteúdo, desculpa, de história, sem ela dominar fatos históricos. Ela precisa de ter na memória primeiro os fatos históricos para depois pensar criticamente. A criança não vai interpretar um texto de literatura sem ter um vocabulário, sem saber decodificar esse texto para início de conversa de forma
bem feita. A criança não é capaz de resolver um problema matemático complexo sem ter de forma automatizada operações básicas. Então, por exemplo, tabuada, né? Um monte de escola não cobra mais memorização de tabuada. Isso é um absurdo. Antes da criança resolver fazer uma interpretação de um problema matemático, ela tem que ter de forma automatizada as operações básicas. E ao contrário do que vão falar por aí, ensino explícito, memorização de operações matemáticas, memorização de tabuada, memorização de fatos históricos, isso não é tradicionalismo, isso não é autoritarismo, isso não é um aprendizado arcaico. Não é. A criança ela precisa de ter o conteúdo consolidado na memória antes de pensar criticamente sobre aquilo. Então, por exemplo, você pega a alfabetização. Um monte de escola vai querer fazer alfabetização através de textos, usando charge, usando tirinha, usando textos variados. Antes da criança interpretar aquilo criticamente, ela precisa de aprender a decodificar. Não faz sentido eu querer uma interpretação crítica sem a criança saber decodificar. Então, existe sim importância na aprendizagem colaborativa, na importância da cultura, na interação do professor e do aluno, né? E não ter um ensino que seja de fato autoritário. Mas a gente não pode desprezar a instrução direta, a gente não pode relativizar um conhecimento que é objetivo, né? A gente não pode enfraquecer um currículo que precisa de ser estruturado e sistemático, entendeu? A gente não pode confundir autonomia com falta de orientação. O professor ele tem um papel importante na orientação, no ensino sistemático, principalmente nas fases iniciais, nessa progressão de forma sistemática e estruturada.